Entramos então no tema de hoje. Eu julgo que há o risco de haver alguma repetição nos temas que hoje são proferidos, mas pronto, se calhar é uma sorte para aqueles que acreditam, porque em vez de fazerem um trabalho sobre 4 conferências, fazem um trabalho sobre um tema só, dito de 4 maneiras. A minha intervenção tem a ver com a competência científica e competência educativa do professor de Educação Moral e Religiosa Católica. Isto é um tema que, em boa verdade, daria para 2 intervenções, 2 conferências. Uma sobre a competência científica e outra sobre a competência educativa. Se bem que uma e outra andam interligadas na pessoa do professor de Educação Moral e Religiosa Católica, como sabemos. Aquilo que eu vou fazer, como é evidente, não será nunca um aprofundamento destes 2 temas, é apenas o aflorar de alguns aspectos, de alguns tópicos, que depois as pessoas, segundo os seus interesses, podem aprofundar à sua conveniência. Também aquilo que eu vou dizer não é fruto de nenhuma investigação exaustiva, é apenas fruto de algumas leituras que eu fiz e, sobretudo, de uma reflexão pessoal sobre a minha própria profissão. Portanto, basicamente, aquilo que eu vos vou dizer é o testemunho daquilo que eu penso, daquilo que eu procuro fazer. Está bem? Irei passar alguns slides apenas com tópicos para ajudar um pouco a seguir aquilo que eu for dizer. Há muitas coisas que o Padre Vaz Pinto disse que eu acabarei aqui por repetir, mas como digo de maneira diferente e como eu sou uma pessoa diferente, pode ser que a monotonia não seja assim muita, vamos ver. Portanto, antes de mais, uma introdução a este tema. Portanto, o tema desta reflexão é a competência científica e a competência educativa do professor de Educação Moral e Religiosa Católica. Comecemos por clarificar aqui o conceito de competência, não é? Que é um conceito muito falado hoje em dia. Portanto, este termo tem sido amplamente utilizado, sobretudo a partir da reorganização curricular consubstanciada pelo Decreto-Lei número 6/2001, de 18 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número 209/2002, de 17 de outubro, como sabemos. Da mesma forma, o significado deste conceito tem sido explicitado com muita frequência. Portanto, não poderia também o autor do Programa de Educação Moral e Religiosa Católica deixar de o apresentar, de o clarificar, porque isso seria absolutamente fundamental para a concepção do trabalho do programa. O que nós fizemos foi, portanto, a leitura do programa e retivemos a ideia de que o conceito de competência supõe a assimilação de um determinado conhecimento, assimilação essa que é traduzida na sua mobilização para alguma dimensão prática da vida cotidiana. E é com esse significado que utilizamos aqui este conceito, embora aplicado não ao trabalho dos alunos, mas aplicado aos professores. Portanto, ao falarmos de competência do professor de Educação Moral e Religiosa Católica, estaremos a referir-nos a um desempenho que denota a assimilação que ele próprio fez acerca de um conjunto de conhecimentos e habilidades no âmbito desta disciplina. Parece difícil separar ambas as competências, mas a científica e a educativa na ação do professor de Educação Moral e Religiosa Católica. Mas, portanto, vamos falar das 2 em separado, por uma questão também de arrumar ideias. Portanto, em primeiro lugar, a competência científica do professor de Educação Moral e Religiosa Católica. Em rigor, e face ao conceito de competência que se utiliza aqui, parece-nos mais adequado falar não de competência, mas de competências científicas do professor de Educação Moral Católica. Este pressuposto leva-nos a abordar o tema de forma plural,
fazendo o exercício de identificar no desempenho do professor desta disciplina as diferentes práticas que remetem para o seu campo científico do saber. Começamos então por referir alguns aspectos que dizem respeito ao domínio científico específico da MRC. Tal como acontece com as demais áreas do currículo dos alunos, a nossa disciplina reporta-se a um determinado domínio do conhecimento, que delimita o seu campo científico e confere consistência, coerência e sentido à sua concepção e implementação. Portanto, nós orientamos por um núcleo, por uma área do conhecimento específica. Como se encontra explícito na designação da nossa disciplina, o domínio do conhecimento da educação moral e religiosa católica abrange duas áreas do conhecimento, a moral e a religião, sendo que uma e outra podem ser abordadas em diferentes contextos e a partir de diferentes sensibilidades e orientações. A mesma designação explicita, no entanto, que ambas são consideradas na perspectiva da Igreja Católica. Fica assim claramente definido o domínio do conhecimento abrangido pela nossa disciplina. Como assim se depreende, trata-se de um domínio que abrange 3 saberes, sobre os quais se estruturam os conhecimentos do professor, como é evidente. Tanto a moral, a religião e a expressão que ambas, a moral e a religião, encontram no pensamento da Igreja. No entanto, o nosso conhecimento acaba por ser um conhecimento multidisciplinar, como facilmente nós nos apercebemos pela nossa ação nas aulas e pela forma como nós somos interpelados e chamados a discorrer sobre os mais diferentes assuntos. Enquanto concepção de vida em ação, em realização continuada e renovada de ideias, de saberes, de valores, de critérios, de atitudes, de comportamentos, a escola não pode aliar-se aos diferentes pensamentos, onde se inclui o religioso. É esta percepção de escola que abre portas à presença da educação moral e religiosa católica, possibilitando a sua inclusão no seu projeto educativo. E é a sua finalidade que justifica a sua presença no currículo dos alunos. Em primeiro lugar, porque é uma finalidade partilhada com outros pensamentos presentes na escola. Em segundo lugar, porque é uma finalidade que vai ao encontro de aspectos importantes do crescimento dos alunos, em especial dos que contribuem para a construção de uma interioridade capaz de encontrar o sentido mais profundo para a sua existência. Quanto à finalidade partilhada pelos múltiplos saberes em presença na escola, essa poderá ser entendida de forma muito sumária, como transmissão de memórias, promoção de valores que edificam e sustentam a sociedade. Nesse processo, muito tem para oferecer a Igreja, quer pelo alcance dos seus princípios, quer pela profunda marca que dela tem a história e a tradição portuguesas. São múltiplos os modos, os lugares e os contextos que propiciam e até reclamam à Igreja o seu contributo na construção do tecido social. No entanto, acontecendo ele na escola, tal intervenção utiliza os seus métodos e toma lugar no seio da sua cultura. Ora, a cultura da escola, como sabemos, é plural. Plural não só porque muitos e diferentes são os atores que a habitam e a constituem, mas também porque múltiplos são os saberes que aí se encontram. Esse encontro de atores e de saberes não acontece de forma inerte, de forma estanque. Eles intercomunicam-se em permanência, como sabemos. Estabelecem diferentes modos de relação, abrindo campo ao debate e mesmo ao confronto, como sabemos. A educação moral católica não poderia ficar à margem desse debate, pois na sua forma de atuar também não pode ignorar os outros saberes. Pelo contrário, procurará alcançá-los e compreendê-los, para que o diálogo com eles seja fecundo, em ordem à formação integral dos alunos, tendo em vista a promoção da dignidade de cada ser humano, à luz do projeto de Deus. É este o contexto onde a educação moral e religiosa católica faz o constante exercício de compreender a cultura,
ou as culturas da escola e penetrar nela ou nelas. Interpretando-a à luz da fé e do pensamento da Igreja, procura imbuí-las com os valores do Evangelho. Esta relação da MRC com a cultura da escola acrescenta-lhe uma dimensão multidisciplinar. O seu propósito de apreender e iluminar a cultura leva-a a interessar-se por campos de saber diversos, sobretudo entre os que se afiguram como sendo mais significativos para a compreensão da vida e da pessoa humana, e os que maior expressão têm no seio da cultura escolar. Apenas agora um pequeno olhar sobre o conceito de educação, também utilizado na designação da disciplina. A introdução deste conceito, no nome da disciplina, que, como sabemos, até final dos anos 80 se chamava apenas religião e moral, não é? Traduz a ideia de dinamismo e de caminho feito com os educandos na abordagem das matérias que lhes são próprias. O padre Vaz Pinto utilizava o termo da educação no sentido de ajudar a revelar aquilo que se tem no interior. Eu utilizo aqui o termo da pedagogia num outro sentido, no sentido daquele que faz o caminho com. Portanto, o acento colocado neste procedimento, agora explicitamente esperado por parte do professor, coloca a ênfase na valorização que este dará à componente educativa e pedagógica na hora de olhar para as temáticas a apresentar aos alunos. Isto significa, de modo explícito e assumido, um novo campo científico que se abre perante o professor, o das ciências da educação. Sabemos que este campo é vasto, abrangente, sempre novo, sempre inacabado. Este domínio comum a todos os que desempenham funções educativas passou, assim, a constituir um desafio tão aliciante como necessário na investigação científica e na formação realizada para e pelos professores de Educação Moral e Religiosa Católica. Já não basta a formação na religião, na moral, mas é necessária a formação nas ciências de educação, como todos nós sabemos, já há algumas décadas para cá. Sendo a dimensão moral e a dimensão religiosa constitutivas do ser humano, não poderiam deixar de estar conectadas com as demais dimensões da pessoa, nem deixar de ter a correspondente expressão na vida cotidiana. Por isso mesmo, ao refletir a moral e a religião, tal como as enquadra a Igreja, o professor da MRC será naturalmente conduzido a interessar-se pelos diferentes domínios do conhecimento, sobretudo pelos que mais expressão encontram na vida concreta das pessoas. A sua competência científica será, inevitavelmente, multidisciplinar, embora os contactos que estabeleça com os diferentes saberes tomem como referência o pensamento da Igreja, uma vez que é a partir deste que é estruturado todo o conhecimento considerado relevante para o desenvolvimento das temáticas no âmbito da nossa disciplina. Assim, tal percepção está visivelmente patente no atual programa da disciplina, como facilmente se poderá constatar ao observar alguns elementos, os domínios, as áreas temáticas, os modelos propostos para a orientação ética e religiosa, assim como o modo como se encontram formuladas as competências a desenvolver. Portanto, todos estes indicadores nos mostram esta faceta multidisciplinar do nosso conhecimento. Posto isto, vamos tentar identificar ou propor algumas competências específicas para o professor da nossa disciplina. Antes de mais, antes de proceder a essa formulação, importa ainda considerar, por um lado, o caráter confessional da nossa disciplina e, por outro, a consciente, livre adesão à fé que ele faz, à fé que a Igreja professa. Isto significa que o olhar que a mesma disciplina apresenta sobre as diversas realidades assume-se como tendo por base a fé e as orientações da Igreja, ao contrário de outras formas de encarar a realidade, pretensamente neutras, mas que o não sendo,
mais não fazem do que gerar ainda mais erroneidade, o pensamento da Igreja apresenta-se definido, com objetividade e clareza, embora aberto ao diálogo com outras sensibilidades. Tal postura importa à procura da verdade para o ser humano, tarefa na qual a Igreja participa com naturalidade, anunciando a boa nova de Cristo, aquele que conhece o coração do homem, aquele que revela ao homem a verdade sobre si mesmo, aquele que revela o homem ao próprio homem, expressões tão queridas do Papa João Paulo II. Faria, pois, pouco sentido que a sua participação na formação dos indivíduos, das crianças e dos jovens em particular, se limitasse a uma abordagem da religião apenas no campo da fenomenologia, única perspectiva, como sabemos, que alguns admitem como legitimadora do estudo do facto religioso no meio escolar. Sendo de natureza confessional, o exercício da educação moral e religiosa católica é, por natureza, um ato de fé. Só pode, portanto, ser desempenhado por quem crê. Isto são ideias que o Padre Vaz Pinto nos deixou muito marcadas também. E por quem crê na Igreja, por quem crê na fé da Igreja. E essa adesão à fé, feita em liberdade e consciência, supõe não só o seguimento de Cristo, mas também o anúncio da sua mensagem, também num ato livre e responsável. Feitas estas considerações, resta esclarecer que, na minha ótica, ser competente no campo científico da educação moral e religiosa católica dirá respeito ao modo como este se manifesta identificado com a sua ciência. Face a isto que acabamos de formular, julgamos ser possível identificar tais manifestações através de alguns indicadores. Eu proponho estes. O professor revela possuir os conhecimentos próprios do seu campo científico. Após os primeiros contactos com o seu campo de saber, o professor aprende a identificá-lo, percebendo o distinto dos demais saberes, embora tocando-os e cruzando-se com eles. Por isso mesmo, na posição que toma no debate entre saberes, ele tem presentes os princípios que o regem e deixa-se conduzir por eles. Em suma, nos diferentes modos e circunstâncias, no âmbito da sua profissão, apresenta com propriedade, clareza, rigor, os conceitos do domínio da moral, da religião, da doutrina e da fé da Igreja, assim como os do domínio da pedagogia, específicos da sua profissão docente. Um outro indicador poderia ser este. O professor revela amor pela sua ciência. O exercício da moral e da religião católicas não resulta apenas de um mandato ou de uma simples opção pessoal feita no domínio profissional. Como se depreende do que já se disse, antes de tudo, resulta de uma livre adesão à fé e do compromisso assumido de dela dar testemunho. Tal pressuposto indica que o ato de ensinar não consiste na simples repetição de alguma coisa que se aprendeu, mas na afirmação daquilo em que se acredita. Não consiste em relatar o que se ouviu a outros, mas, acima de tudo, no ato de testemunhar com a própria vida aquilo em que se acredita. Isto significa que existe uma conexão entre o que se conhece e o que se pratica. A prática do professor revela, por isso, a sua identificação com aquilo que conhece e ensina. Essa identificação é percebida por diferentes procedimentos que denotam empatia, interesse, entusiasmo, etc. E como ninguém se identifica com aquilo de que não gosta, é legítimo dizer que um professor competente do ponto de vista científico é aquele que ama a sua ciência. À semelhança, aliás, do que se diz de um filósofo, aquele que é amigo da sabedoria. Tal apreço pela sua ciência traduz-se em atitudes concretas. Procurá-la, cultivá-la, produzi-la, dignificá-la. O amor responsável pela ciência afigura-se especialmente importante no caso do professor de Educação Moral e Religiosa Católica, pois ele sabe que participa da nobre tarefa de procurar a verdade, em primeiro lugar, sobre si mesmo,
e depois sobre o mundo que o rodeia, em especial as pessoas e os alunos em concreto. Não pode, por isso, deixar de procurar aperfeiçoar os seus conhecimentos, recorrendo a todos os instrumentos ao seu alcance, quer na formação pessoal, quer na formação participada no seio da sua comunidade científica, como é o caso deste fórum. Um outro indicador, e só arranjei 4, um outro indicador poderia ser este. O professor assume-se como portador da sua ciência. Convencido da importância dos conhecimentos científicos do seu domínio, ele procura afirmá-los, difundi-los, quer aproveitando as oportunidades que a isso se propiciam, quer criando ele próprio as circunstâncias que a isso possibilitam. Aqueles a quem é chamado a fazer partícipes da sua ciência são os seus alunos, em primeiro lugar. No entanto, como sabemos, no contexto da escola, ele é colocado em contacto com outros professores que o interpelam e a quem também ele irá interpelar. Esse encontro, e por vezes confronto, de ideias, é a ocasião oportuna para afirmar a sua ciência, para levar a sua ciência, para ser portador da sua ciência. Toda a comunidade educativa é, ao fim de contas, destinatária da ciência que transporta o professor de Educação Moral e Religiosa Católica. Para cada um dos que a compõem, saberá adaptar momentos e métodos para que essa mensagem seja portadora de sentido a quantos com ele habitam o mundo da escola. Um outro indicador, e como vem isto a andar depressa, e último seria este. Portanto, o professor revela sentido de pertença à sua comunidade científica. O conhecimento e o interesse que demonstra perante a sua ciência possibilitam que a identifique no discurso e nas práticas de outros. A partilha dos mesmos pressupostos leva-o à interação e à construção de laços com eles, o que resulta na constituição de uma espécie de rede mais ou menos alargada de pensadores, que se perfilham em temáticas que giram em torno de ideias congêneres. Então, hoje em dia, com a facilidade das comunicações, facilmente nós conhecemos, entre aspas, alguém que lá no canto do mundo tem uma ideia que para nós é brilhante, que nos diz alguma coisa, e, portanto, acabamos por estabelecer laços, uns presenciais, outros virtuais, outros de outra natureza, com pessoas que se alinham junto de ideias que nos são queridas. O professor passa a sentir-se assim pertença de um certo grupo de pensadores, cuja amplitude nunca será fácil de determinar, como é óbvio, e é o que podemos chamar de comunidade científica. Essa comunidade legitima o conhecimento de cada um dos seus pensadores, reconhecendo-o válido, na medida em que se enquadra no conhecimento, nos critérios, nos métodos, já tomados como consistentes pela mesma comunidade. No âmbito da nossa disciplina, o natural é que essa comunidade seja constituída em grande medida pelos que no interior da Igreja produzem um conhecimento que contribua para transportar em cada tempo os elementos estruturantes da religião e da moral cristãs. O caráter confessional da sua ação a isso leva com naturalidade. No âmbito deste conhecimento tem especial relevância a literatura emanada pelo magistério da Igreja. É ela que define a visão com que os pensadores e investigadores cristãos encaram a vida e o mundo, e o modo como procedem à hermenêutica do tempo em que vivem. A dimensão pluridisciplinar do domínio científico da MRC leva-o também ao necessário contacto com muitos outros pensadores fora da comunidade eclesial. No entanto, será esta a sua referência, uma vez que é ela a quem se sente ligado, em virtude da sua livre e responsável adesão à fé. Passemos agora a um outro aspecto, portanto, isto relativamente a competências científicas do professor de Educação Moral. São 4 indicadores. Vocês poderão, a partir da vossa reflexão, das vossas leituras, da vossa prática, encontrar outros. Eu formulei estes assim.
Apenas um pequeno apontamento sobre a importância da competência científica do professor no mundo de hoje. Podíamos dizer muitas coisas. O Padre Vaz Pinto, na conferência dele, chamou a atenção para isto. O sermos conscientes do nosso papel, o sabermos o que estamos a fazer na escola, o sabermos o que estamos a fazer no mundo em que vivemos hoje, não é? Eu vou dizer isto a partir de outros elementos, mas muito brevemente também. Como nós sabemos, a perda de relevância de diversas instituições tradicionalmente preponderantes nas sociedades ocidentais, nessa perda situam-se também os sistemas religiosos. Tais fenómenos, como também sabemos, nem sempre significaram e nem significam maior liberdade, maior autodeterminação, maior clarividência para as pessoas. No que à religião diz respeito, tem-se assistido a uma procura desnorteada e errática de respostas que parecem nunca ser satisfatórias. Essa procura não poderia deixar de acontecer, uma vez que seria absurdo procurar entender os enigmas essenciais da pessoa humana, citando um texto do Padre Querubim, excluindo a compreensão da sua dimensão religiosa. Portanto, a pessoa nunca se poderia compreender se excluir desse ato de autocompreensão a sua dimensão religiosa. No entanto, o vazio causado pela ausência de sistemas de crença coerentes e de orientações ético-religiosas cabalmente conhecedoras do género humano, como é o caso do catolicismo, provoca o desnorte e deixa vulneráveis os indivíduos e grupos à mercê de correntes que não só deturbam a verdade, como desestruturam a pessoa. Por outro lado, ou em consequência disso, os atentados à vida e à dignidade humanas não se esbateram. Pelo contrário, em certos casos, foram até legalizados, como tem acontecido com o aborto e a eutanásia, só para citar os que têm sido mais referenciados. Tais situações acentuam aquilo que João Paulo II chamou de cultura de morte, expressão que todos nós muito bem conhecemos, dada a sua preponderância para a desvalorização da vida humana e para a sua causa declarada da morte, morte do corpo ou das dimensões que constituem a interioridade da pessoa. Estas curtas referências bastariam para realçar os enormes desafios que se colocam à nossa disciplina, nomeadamente ao seu contributo para a procura da verdade sobre o homem, interpretando e questionando outros campos do saber em ordem à promoção da dignidade da pessoa. Mas outros fenómenos apelam ainda à consistência do seu saber e à pertinência das suas propostas para o homem de hoje. Basta-nos recordar as múltiplas correntes e disciplinas, entre aspas, ou pseudociências que se agrupam, por exemplo, no movimento Nova Era, também muito falado, por exemplo. Estas propostas afiguram-se muitas vezes como uma mistura entre o trigo e o joio, exigindo vigilância, prudência e discernimento para separar o que é legítimo para as aspirações humanas daquilo que não é, porque promove pensamentos e métodos que desvirtuam o papel do homem perante Deus, perante a criação e perante si mesmo. Este género de movimentos é um desafio e uma exigência à competência científica do professor de educação moral, que é posto à prova. Colocado em permanência perante eles, terá de fazer um esforço constante para não perder as suas referências e para reforçar as bases do seu saber, ao mesmo tempo que adapta discursos e procedimentos de acordo com as mutações com que velhas questões sempre vão adquirindo, parecendo novas. Estes apontamentos, embora muito breves, reforçam a importância da disciplina de educação moral e religiosa católica, cuja consistência e rigor científico constituem os fatores de confiança que sustentam o esforço do reto espírito humano em busca da verdadeira luz para si e para os outros. Passamos à parte da competência educativa. Como viram, foram só assim mesmo uns lamirés muito breves, mas que podem ser guias para um aprofundar do tema. Ora, do professor de Educação Moral e Religiosa Católica,
não se espera apenas competência científica, como sabemos. Espera-se de igual modo competência educativa, sendo que ambas estão interligadas. É abundante e rica a literatura que, de diferentes modos, aponta os traços da identidade educativa do professor de Educação Moral e Religiosa Católica, nomeadamente a produzida pelo Magistério da Igreja. No entanto, não cabe aqui, mesmo que de modo sintético, a referência merecida a essa literatura. Como falo antes de Dom António Francisco, não corro o risco de repetir aquilo que ele disser, julgo que ele vai dizer muita coisa sobre isto, que vai ajudar a exprimir melhor aquilo que eu quero dizer. Uma vez que os princípios enunciados pelo Programa de Educação Moral e Religiosa Católica têm por base o que nesse domínio tem sido produzido e se rege pelas orientações emanadas pelo Magistério da Igreja, nomeadamente a Conferência Episcopal Portuguesa, as considerações que se seguem assentam na leitura do programa que nós podemos fazer. O programa preconiza algum tipo de capacidades para o professor. Eu sintetizei a minha leitura em 3 capacidades. Portanto, após a leitura do programa, entendi que, de acordo com os princípios que o orientam, espera-se do professor determinado tipo de aptidões, que se podem sintetizar desta forma. Eu sintetizei-os em 3 tópicos. O primeiro é este. Portanto, o professor deve ser capaz de proceder à hermenêutica da vida à luz da mensagem cristã. É o campo do agir humano que interessa ao estudo desenvolvido pela nossa disciplina. Esse campo é encarado e interpretado segundo a perspectiva cristã e católica. Esta ação requer do professor a capacidade de olhar e compreender o mundo à luz da mensagem cristã. Não é apenas um repetir de conceitos, um repetir de teorias, mas é o olhar e compreender e analisar. Este exercício permitirá formular propostas relevantes, veiculadoras de princípios e valores que contribuam para um enquadramento do agir no cotidiano em ordem à realização plena de cada ser humano. Outra capacidade: ensinar por competências. Este conceito de competência que se impôs a partir de 2001 exige aos professores esta capacidade, o ensinar através de competências. Com os normativos que já foram citados de 2001 e de 2002, passou-se a dar relevância ao conceito de competência, entendida como saber mobilizado para a aplicação em determinadas dimensões práticas da vida. Assim, o que se pede ao professor é que seja capaz de criar situações de aprendizagem que se propiciem não apenas à aquisição dos conhecimentos, mas também à sua mobilização para as práticas dos alunos, isto nos diferentes domínios. Isso implica que a aprendizagem seja concebida como um processo no qual o saber é permanentemente provado, testado, colocado em ação. Esta concepção de aprendizagem requer do professor um elevado nível de criatividade, a par com uma grande capacidade de acompanhar os seus alunos, por forma a conduzir o processo educativo, introduzindo-lhe ajustes, os que forem necessários, no sentido de que cada um dos alunos, se encontre envolvido no desenvolvimento das competências de que carece a sua formação. Uma terceira capacidade, só sintetizei a minha reflexão nestas 3 capacidades, vocês poderão depois fazer uma leitura diferente do programa e encontrar outras coisas, é esta capacidade, a capacidade de ser flexível na gestão do programa, sendo fiel às suas linhas orientadoras. A programação do ensino, com vista à aquisição de competências, pede uma gestão criteriosa do programa, ajustando às necessidades dos alunos. Uma capacidade que desde logo se exige ao professor é a flexibilização na gestão do programa, sem deixar de o encarar como roteiro orientador,
indispensável para conferir lógica, coerência e consistência às situações de aprendizagem proporcionadas aos alunos. A flexibilidade na gestão do programa dá liberdade ao docente para selecionar os conteúdos e criar as situações de aprendizagem que entender mais adequadas, gozando assim de um elevado grau de autonomia. Mas, como se depreende, a autonomia supõe a existência de qualidades indispensáveis ao seu correto exercício, como a ponderação, a responsabilidade, a clarividência, a assertividade, entre muitos outros. Passo agora também a propor a definição de algumas competências educativas para o professor. Não propriamente a definição de competências, não cheguei ao ponto de definir competências educativas para o professor. Haverá pessoas mais habilitadas que o farão melhor do que eu, como é evidente. Mas, em todo caso, proponho também alguns tópicos para a nossa reflexão. As capacidades pedidas ao professor apontam para diversos tipos de competências que ele procurará adquirir e desenvolver no exercício da sua função. Neste contexto, entendemos por competência educativa aquele modo de pensar e de agir que permite ao professor aproximar os alunos dos saberes e colocar os saberes ao alcance dos alunos. Na aprendizagem por competências, tal aproximação tornar-se-á efetiva na medida em que suscitar reações por parte dos alunos consentâneas aos saberes veiculados, como já se referiu. Sendo a educação moral e religiosa católica uma área disciplinar, sendo, portanto, uma disciplina, espera-se do professor a adoção de procedimentos pedagógicos adequados ao tratamento da informação, com o rigor, a sistematização, correspondente a esse estatuto de disciplina, à semelhança do que sucede com as demais disciplinas. No entanto, a sua especificidade, que enfatiza a importância da educação integral do aluno, segundo a visão da Igreja, aponta para a relevância de competências que deverão ser tidas em conta quando se pensam as qualidades próprias do professor de educação moral e religiosa católica. Assim, consideramos as suas competências educativas agrupadas do seguinte modo: competências técnicas. Pode-se dizer isto de muitas maneiras, mas eu entendo que neste conjunto podemos considerar aquelas competências que acentuam a importância de um programa e da sua correta implementação. Neste modo de pensar, o professor é encarado como um hábil planificador, um gestor meticuloso do tempo, com vista ao tratamento dos conteúdos e ao desenvolvimento das competências contemplados no programa. Esta habilidade é notada também na criação, seleção e utilização de recursos pedagógicos e de instrumentos de avaliação, domínios onde aplica com rigor modelos e conceitos de que se apropriou no âmbito da sua formação profissional. Preza a correspondência entre o que se planifica e o que de facto se realiza. O professor visto como um técnico. Um outro domínio, as competências pedagógicas. Se calhar o termo não está devidamente precisado, mas em todo o caso, para aquilo que eu queria pensar, utilizei este termo. No meu ponto de vista, este domínio abrange competências que acentuam a importância de um ensino centrado no aluno e a partir dele. De acordo com este raciocínio, encara-se a educação como um caminho que o educador se dispõe a percorrer com o educando, colocando-se no ponto de partida onde ele se encontra colocado. De acordo com esta perspectiva, o cumprimento de um programa pré-estabelecido perde alguma relevância, uma vez que as respostas dadas e as situações vividas pelos alunos podem conduzir a ajustamentos significativos e, no limite, à criação de programas alternativos. Portanto, a competência pedagógica é diferente da competência técnica. Neste contexto, o professor é encarado como um agente educativo voluntarioso, imaginativo, na criação de recursos e de situações de aprendizagem,
revelando-se exímio na utilização de uma estratégia educativa pautada por aquilo que chamamos pedagogia diferenciada. E para não vos amassar muito, passemos às competências humanas. Aqui cabem aquelas competências que acentuam a dimensão humana dos diferentes intervenientes no ato educativo. Segundo esta perspectiva, o professor estabelece relações de grande proximidade com os alunos, procurando conhecer profundamente a cada um deles. Interessa-se pela sua vida pessoal, pelos seus sucessos, pelos seus fracassos, pelos seus estados de espírito. Demonstra solidariedade nas diferentes situações por eles vivenciadas, etc. Assume atitudes que revelam companheirismo e proximidade e promove com docilidade e paciência o bem-estar dos que lhe são confiados. Valoriza os conhecimentos a transmitir aos alunos, na medida em que eles contribuem para a sua felicidade enquanto seres humanos. Um outro conjunto de competências tem a ver com uma coisa que nos é muito querida e que nos é específica, que são as competências cristãs, como é óbvio. Há muitos outros professores acentuarão outras competências. O professor de Educação Moral e Religiosa Católica não poderá nunca prescindir das competências que lhe são atribuídas pela sua dimensão cristã. Sabemos que outros professores de outras disciplinas, também cristãos, com certeza, também desenvolverão na relação com os seus alunos as competências da sua identidade cristã. Mas nós, com especial cuidado, somos chamados a desenvolvê-las. Consideramos aqui as competências que revelam modos de pensar e de agir que tomam Cristo como modelo. Não há outra forma de o dizer. De acordo com esta perspectiva, o professor assume a atitude de quem vai ao encontro do outro para lhe revelar o rosto amoroso de Deus Pai. Foi aquilo que Cristo fez connosco. No exercício da sua função educativa, pensa e atua, procurando fazer em tudo a vontade do Pai. Propõe critérios e valores cristãos, segundo a orientação da Igreja, à qual sabe pertencer e pela qual se sente enviado. O seu modo de ensinar é testemunhal, na medida em que afirma e pratica a sua adesão pessoal à pessoa e à mensagem de Jesus e à fé da Igreja. Muito rápido. Isto ainda não era. Pode já ficar. Bom, é melhor para não distrair muito. Só referir apenas que uma coisa que acho importante. Este exercício de separar as competências, como sabemos, é um exercício fictício, abstrato, porque estas diferentes competências educativas estarão presentes simultaneamente, em menor ou maior grau, nos professores de Educação Moral e Religiosa Católica, de forma híbrida, uma vez que para a construção do seu perfil profissional concorrem fatores semelhantes, como, por exemplo, a influência da cultura da escola, a proveniência da comunidade eclesial, os normativos emanados pelo Ministério da Educação, a idêntica exigência na formação requerida para a docência, etc. Para a preponderância de umas ou de outras competências na pessoa e na ação do professor, essa preponderância pode ser explicada pelo contacto e pela aprendizagem com outros professores, nomeadamente o trabalho em parceria, onde 2 ou mais professores partilham experiências e saberes, contribuindo para o mútuo enriquecimento. O contexto dessa partilha tanto pode ser o ambiente espontâneo de uma simples reunião ou de uma conversa, como de uma sessão de formação, propositadamente concebida para desenvolver determinado tipo de competências necessárias à obtenção de melhores resultados no ato educativo. Vou terminar apenas com um pequeno apontamento a este aspecto. A competência educativa e o recurso às tecnologias de educação moral e religiosa, em educação moral e religiosa católica.
O Padre Vaz Pinto disse isto de uma maneira muito clara para todos nós, muito óbvia, mas eu posso também dizê-lo nas minhas palavras, porque sabemos que isto está na ordem do dia, não é? Pela importância que hoje se tem dado no discurso e na prática à utilização das tecnologias no processo educativo, parece-me oportuno fazer aqui estas breves considerações. Antes de mais, entenda-se por tecnologia o conjunto de instrumentos e mecanismos que o professor utiliza para o desenvolvimento das competências apontadas pelo programa. Sendo a disciplina de Educação Moral Religiosa Católica uma componente do currículo dos alunos e que se desenvolve no contexto próprio de uma escola, o professor não pode deixar de utilizar os métodos e os instrumentos que as demais disciplinas e os demais professores utilizam, como é evidente. Nós não podemos ficar à margem daquilo que hoje a escola nos propõe para utilizar. Na planificação das suas atividades, ele seleciona os recursos que entende mais adequados, tendo em conta, por um lado, as características dos alunos e, por outro, as competências a desenvolver. Recursos privilegiados são o manual e o caderno do aluno, uma vez que aí se encontram apresentados os conteúdos do programa, devidamente sistematizados e documentados, assim como propostas concretas de trabalho a realizar com os alunos. Apresentando-se em suporte de papel, são facilmente manuseados e encontram-se acessíveis a todos. No entanto, as circunstâncias de cada ato educativo apelam à criatividade do professor. Aquilo que eu disse foi para os cotas, eles gostam disto. Agora para os novos. No entanto, as circunstâncias de cada ato educativo apelam à criatividade do professor, levando-o a recorrer, por vezes, a outros recursos auxiliares, no sentido de permitir aos alunos uma maior interação com os conteúdos aí apresentados. Estava a brincar, como é evidente, pois todos nós sabemos que o papel à mão, como eu tenho agora aqui, tem múltiplas vantagens que o computador não tem, e vice-versa. Cada qual tem a sua especificidade. As chamadas novas tecnologias... Ainda está desperto, Tiago. As chamadas novas tecnologias são as que se afiguram como as mais atrativas, com maior número de possibilidades para esse efeito. Sabemos que sempre assim foi, hoje é e amanhã continuará a ser. A este respeito, convém precisar que sempre existiram e sempre existirão novas tecnologias, pois o que hoje já não é válido, já foi novo. O que hoje é novo, amanhã será obsoleto. Os nossos amigos lá de cima sabem que é mesmo amanhã. Hoje, dia 28, existem coisas que amanhã, dia 29, estão ultrapassadas. Eles lá acima dizem logo que sim. O Pedro até bate as palmas. No fim de contas, trata-se de procurar em cada tempo e lugar aquilo que melhor serve à concretização da missão educativa. Nos tempos que correm, muitas e diversas são as possibilidades que se oferecem como possíveis meios de transmissão de mensagens significativas. O professor deve conhecê-las. Só poderá escolher entre aquilo que conhece. O seu posicionamento no seio de uma comunidade composta por outros professores não lhe permite ficar à margem daquilo que eles tomam como válido para a concretização dos seus propósitos. Por isso mesmo, o professor de Educação Moral e Religiosa Católica tirará o máximo partido dos recursos que se apresentam com maiores e melhores performances, fazendo deles veículos de transmissão de conhecimentos, de valores e de princípios. Onde é que está o Fernando Moita? Na vez a careca. Está ali. Emprestas-me uma frase, Fernando. Emprestas-me uma frase. Há pouco tempo o Fernando dizia-me assim, vou citar: antes de ser um especialista em tecnologias, a escola espera que o professor seja um especialista em humanidade. Não vou repetir por causa do telemóvel. Só bateram palmas quando falei no Fernando, mas pronto, depois no fim batemos todas a mim.
Mas vou repetir porque acho que a frase é muito elucidativa. Antes de ser um especialista em tecnologias, a escola espera que o professor de Educação Moral e Religiosa Católica seja um especialista em humanidade. Os meios, mais modernos ou mais antiquados, terão a função auxiliar de revelar o humanismo que ele transporta. Mais, terão a função auxiliar de revelar o projeto de humanidade que Deus tem para cada um dos seus alunos, através do testemunho de vida passado pela pessoa do professor. Se as tecnologias ocultarem a essência da pessoa do professor, estarão a prejudicar, mais do que a ajudar, na realização da sua missão. Hoje, como sempre, há 20 anos diziam-me isso a mim, a melhor tecnologia é o professor. O seu testemunho vivo e alegre, de vida unida a Cristo. O padre Vaz Pinto disse que Cristo era o quê do professor? Era a biblioteca do professor. Nós podemos dizer que Cristo é a tecnologia do professor. Portanto, o seu testemunho vivo e alegre de vida unida a Cristo será sempre o argumento decisivo na educação dos alunos. As tecnologias serão utilizadas, sim, com certeza, na perspectiva de tornar esse testemunho mais visível, mais belo, mais apelativo. Sabemos que as tecnologias têm essa virtude. É para isso que nós as utilizamos. Estou a terminar, também não tenho mais tempo, não é, Diácono? Só para terminar, referir que competência científica e competência educativa são duas componentes que se articulam numa mesma identidade. A de ser professor, neste caso de Educação Moral e Religiosa Católica. Que uma e outra sejam cultivadas para que o anúncio do Evangelho continue a ser feito no âmbito concreto da escola, com clareza, com alegria, de modo a constituir uma proposta com sentido para quantos vivem e convivem com o professor de moral. Apenas desejar e pedir que Maria, neste local tão querido, tão especial, Maria, a maior educadora da história, nas palavras de Augusto Cury, nos acompanhe e nos assista, ela que ensina a predispor o coração do homem para acolher Jesus, seu Filho. Hoje, escutamos e guardamos ainda as suas palavras. Fazei tudo o que ele vos disser.